Olá, meu nome é Everton Juan. Seja bem-vindo ao Resumo ER, com as principais novidades de tecnologia. Primeiramente, algumas atualizações do canal. Os últimos 3 vídeos trazem atenção a assuntos importantes sobre o desenvolvimento de sites e aplicativos. E em um deles, eu falo sobre 4 coisas que a gente aprende ao desenvolver projetos simples. O tamanho de uma borda, o tamanho da fonte, tudo isso precisa estar bem alinhado para que a interface ela fique bem amigável, fique bem apresentável para as pessoas que estão acessando. E também uma outra coisa que a gente aprende é que é muito importante dar o feedback necessário para as pessoas. Destacando que o valor não está no tamanho do projeto, mas sim no impacto que ele causa em nós e em quem faz uso dele. Também, essa semana, o Notice foi atualizado com algumas melhorias e correções. O Notice é um aplicativo web gratuito de notas que eu estou desenvolvendo. Ele é bem simples, mas tem recursos muito interessantes. E você pode conferir ele. O link está aqui na descrição. Aqui no canal eu compartilho dicas de desenvolvimento de aplicativos e sites, de assuntos que são importantes a gente levar em conta ao fazer os nossos projetos. E agora, as principais novidades de tecnologia. Desde que foi lançado em 2022, o ChatGPT era até então o centro das atenções. Mas de repente, algo roubou a cena. No final de janeiro desse ano, a empresa DeepSeek lançou um novo modelo de inteligência artificial, chamado R1, e ele causou um grande impacto. Mas o que essa IA tem de diferente? Bem, ela conseguiu fazer muita coisa que a OpenAI fez, a criadora do ChatGPT, mas consumindo muito menos energia, tanto para treinar o modelo como para executar ele. O ChatGPT possui vários modelos de inteligência artificial, porém um dos mais avançados se chama O1. Ele é indicado para tarefas que exijam alto poder de raciocínio por parte do modelo. Porém, ele tem um preço mais elevado e consome muita energia, muitos recursos para ser executado nos servidores. Mas agora, o modelo criado pela DeepSeek consegue ter essa característica, de ter o raciocínio semelhante ao O1, mas a diferença é que ele é de graça e consome uma fração, uma quantidade muito pequena de energia para ser executado, comparado ao O1 do ChatGPT. E abrindo aqui no site da DeepSeek, é possível escrever, por exemplo, um prompt e depois selecionar Deep Think, que aí sim, nessa opção, ele vai usar o modelo R1 para usar o raciocínio. E o interessante é que ele mostra ali o passo a passo de como que ele vai gerar a resposta, como se ele estivesse realmente raciocinando consigo mesmo. E, é claro, ele tem suporte ao português, dá para a gente interagir normalmente. Somente a interface ali do DeepSeek e também a parte do raciocínio, ele mostra em inglês. E assim, é realmente fantástico tudo o que essas tecnologias têm trazido. E algo que contribuiu ainda mais para o impacto do R1 é que, além dele ter sido disponibilizado de graça, ele ainda está em código aberto, possibilitando que qualquer pessoa possa baixar e executar esse modelo, é claro, tendo o hardware necessário. E isso tem muitos pontos positivos, porque possibilita que, por exemplo, mais pessoas tenham acesso à inteligência artificial e possam criar ferramentas baseadas nesse modelo. E falando ainda de IA, no final de fevereiro, a Apple disponibilizou a Apple Intelligence em português. É ainda uma versão beta de testes. E segundo o site oficial da Apple, a versão final em português vai estar disponível no início de abril. A Apple Intelligence funciona nos iPhones, iPads, Macs e também agora no Vision Pro. É um sistema de inteligência pessoal. É possível, por exemplo, criar imagens e Gmodis, que são figurinhas, simplesmente dando um comando, dando um prompt. Também é possível apagar objetos em fotos e também reescrever textos com algumas ferramentas de escrita. Mas a Apple Intelligence não é compatível com, por exemplo, todos os iPhones. Apenas os modelos 15 Pro, 15 Pro Max e toda a família 16 que são compatíveis. E falando nisso, no final de fevereiro foi lançado
o mais novo membro da família iPhone 16, o iPhone 16e. E até faz muito sentido colocá-lo como membro da família iPhone 16, porque aí fica mais fácil de entender que ele é compatível com a Apple Intelligence. E de todos da linha, ele é o mais acessível. Ele possui o mesmo design moderno dos outros aparelhos da linha, por exemplo, com um grande aproveitamento de tela, construção em alumínio, assim como os iPhones 16 e 16 Plus, e também vidro frontal com Ceramic Shield. Também possui carregamento sem fio, ele também tem o botão de ação, USB-C, tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas e também o chip para iPhones mais recente da Apple, o A18, além de ter o iOS atualizado para muitos anos à frente. Mas por ser o mais acessível da linha, ele tem algumas coisas a menos, como, por exemplo, comparando ali com o iPhone 16. Por exemplo, ele tem o mesmo chip A18 do iPhone 16, porém ele tem um núcleo a menos de GPU. Isso significa um pouquinho a menos de processamento gráfico. Ele também não tem a Dynamic Island, que é aquela área interativa que fica na parte de cima da tela. Ao invés disso, ele tem o mesmo sistema TrueDepth para fazer o Face ID que foi originalmente apresentado no iPhone 10 e que depois o sistema teve ali a sua redução do tamanho no iPhone 13 e, claro, continuou no 14. E é claro, como eu mencionei antes, ele tem suporte a carregamento sem fio, mas ele não tem o MagSafe, que é um ímã na parte de trás que facilita o carregamento sem fio. Falando sobre as câmeras, o restante da família iPhone 16 tem o novo controle da câmera, que é como se fosse um botão dedicado para tirar fotos, gravar vídeos e fazer alguns ajustes. Porém, o iPhone 16e não conta com ele. Sobre a câmera frontal, é exatamente a mesma dos outros iPhones da linha. E a parte de trás conta com uma câmera 2 em 1, chamada Fusion. Ela recebe esse nome porque tem 48 megapixels. Isso permite um zoom de 2 vezes com qualidade óptica. E é claro, não é a mesma câmera do iPhone 16, mas continua sendo uma câmera de muita qualidade no padrão Apple. E ele está disponível nas cores preto e branco fosco. E com esse lançamento, a família iPhone 16 está agora completa, né? Com iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max. Você está gostando? Então não esqueça de deixar o seu like. Um outro lançamento que a gente teve no começo do ano foi a linha mais avançada da Samsung, chamada S, os Galaxy S25. E como vem sendo de costume, ela foi dividida em 3 celulares topo de linha, sendo que um deles é o top dos tops, o Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra. Eles seguem o mesmo padrão de design que a Samsung vem trazendo nos últimos anos. A diferença maior é que o S25 Ultra agora tem cantos levemente arredondados. Todos os S25 contam com um processador poderoso Snapdragon 8 Elite for Galaxy e também com 12 GB de memória RAM. E é claro, eles têm a Galaxy AI, que é feita em parceria com o Google. Por exemplo, o recurso Circule para pesquisar, assistente de notas, desenho inteligente, entre outros recursos. E ainda falando de Samsung, recentemente ela atualizou a linha intermediária, que é a linha A, com os novos Galaxy A26, A36 e A56. E interessante que eles trazem um novo visual com aquela moldura em volta das câmeras. A câmera principal de todos eles tem 50 megapixels. Sobre a tela, em todos os modelos, é Super AMOLED com taxa de atualização de até 120 Hz. E também todos eles possuem 8 GB de memória RAM, com exceção de uma variante, uma opção ali do Galaxy A36, que possui 6 GB de memória RAM. E é claro, eles contam também com vários recursos de inteligência artificial da Samsung. As diferenças entre eles mesmos, porque se a gente olhar, é tudo muito parecido, né? Então as diferenças ficam por conta de um poder de processamento maior
e também uma qualidade das câmeras maior conforme vai subindo o número. Por exemplo, A26, 36, 56. Então, quanto maior o número, melhor ali as características deles. Assim também como tem alguns recursos de inteligência artificial, como por exemplo o recurso Melhor Rosto, que está disponível somente no Galaxy A56. Então, assim, a Samsung atualizou tanto a linha mais avançada dela, que é a linha S, como também a linha intermediária, a linha A. E esse foi o resumo ER, com as principais novidades de tecnologia. E lembra que no início eu falei desse vídeo aqui, que mostra o valor de um projeto simples? Se você não viu ainda, eu tenho certeza que você vai gostar. Tá certo? Obrigado e até mais!